A inveja é o barulho que o fracasso faz quando vê alguém vencendo. Então, se você tem sido alvo de inveja, parabéns. Isso é um ótimo sinal. A realidade é muito simples. Basta você estar bem vestida em um lugar em que ninguém espera, ou se esforçar para conseguir algo que outra pessoa queria em silêncio, teve coragem de falar. Que pronto, o dia muda e de repente você está cercado de inveja. E por muito tempo eu achei que inveja era uma bobagem que as nossas mães falam pra gente. Sabe aquela ideia romântica de tipo, não, todo mundo tem inveja de você porque você é muito incrível. Mas a verdade é que só com a maturidade você entende que nem todo mundo vai torcer por você. E muito menos te usar de inspiração só porque você veio do mesmo lugar, mas conseguiu ir mais longe. Até porque não importa o quão boa uma pessoa seja, dentro do coração de todo mundo existe a inveja, o rancor e o ressentimento. E você possivelmente já ouviu falar que a inveja pode ser muito má para a pessoa que está sendo invejada. Mas por acaso você já ouviu falar sobre como usar a inveja como uma ferramenta de poder? Não? Então ajeita sua postura, vai. Porque hoje nós vamos falar sobre como ser invejada de propósito. E por que isso é bom? Então vamos começar tirando uma ideia infantil da cabeça das pessoas. As pessoas não têm inveja da Virgínia Fonseca. As pessoas não têm inveja da Jade Picon ou da Rihanna. Elas têm inveja da Cláudia, que mora numa periferia e que luta todos os dias para conseguir ser alguém melhor. Porque a inveja não é só provocada por grandes conquistas. Ela é provocada toda vez que alguém tem um ato de coragem que as outras pessoas têm dificuldade de ter. E pode ser algo pequeno, como por exemplo, aprender a falar inglês. Então, se você quer saber aonde a inveja começa, ela começa quando você faz uma escolha que muitas pessoas gostariam de ter feito, mas não tiveram coragem. Ela começa quando você está em um relacionamento péssimo e você tem coragem de sair. Ela começa quando você abandona o seu emprego no qual você ganha muito e vai para um emprego em que você ganha menos, mas você vai viver o seu sonho. Ela começa quando você se veste simplesmente porque sim, simplesmente porque você pode e porque você quer se sentir a sua melhor versão. Quando você fala com confiança, quando você diz não, sem se justificar. Quando você tem essas ações, isso acaba disparando dois gatilhos emocionais na pessoa. O primeiro é o viés de comparação social. Ela vê você, que é tão perto da realidade dela, tendo uma mudança grande e se questiona, por que ela e não eu? E o segundo é o da frustração silenciosa. Ela pensa, eu queria ter feito isso, eu devia ter feito isso, mas eu não fiz. E é claro que é muito mais fácil culpar você do que culpar a ela mesma. Quanto mais parecida essa pessoa for com você, se vocês tiverem uma idade semelhante, se vocês vieram do mesmo lugar, se vocês têm a mesma condição financeira, mais a sua atitude vai ofender ela, porque todos os dias ela acorda e fala uma sessão de desculpas para si mesma para justificar o porquê ela não evolui. E você é o exemplo vivo de que as desculpas dela não passam de besteira. E aí a inveja chega até você disfarçada de várias coisas, para tentar fazer com que você não perceba. Então existe, por exemplo, a preocupação invejosa. Então vem uma pessoa que quer muito seu bem e fala: nossa, mas você vai mesmo fazer isso? Toma cuidado, hein? Eu tô falando por você, porque eu quero o seu bem. E isso costuma vir de alguém que não faz nada de ousado na própria vida. Ou então, às vezes, a inveja se esconde de deboche, do tipo, olha lá, virou blogueira. Ou, tá se achando só porque cortou o cabelo. Isso acontece porque a pessoa rir da sua evolução é uma forma socialmente aceita de diminuir o seu brilho. Afinal, hahaha, é humor. Tem a inveja silenciosa, a inveja da pessoa que vai seguir todos os seus passos, te acompanhar sempre, nunca vai interagir com você. Ela só vai ficar ali, na espreita, esperando algo dar errado. E quando der,
Ela não vai falar eu sabia, ela só vai guardar pra si e se sentir bem e feliz. Ninguém precisa saber da inveja dela. Outro exemplo clássico de inveja é a competição disfarçada de amizade, que é quando você tem aquela sua amiga que te copia, mas finge que é coincidência, porque o problema não é você ter uma amiga que te copia. Às vezes vocês andam juntas e vocês gostam das mesmas coisas, e uma fala pra outra: "Ai, hoje eu vim inspirada em você". Por quê? Porque uma é inspiração para a outra. Não, eu estou falando daquela que te copia na cara dura e finge que nada aconteceu. E eu não estou falando apenas de roupas. Ela pode copiar o seu estilo de falar, a sua forma de se portar, mas por dentro, você sabe que ela não está se inspirando em você. Ela está tentando ser você. E a primeira reação de quem é alvo de inveja é pensar que não existe motivo para o outro sentir inveja. É tentar se explicar, tentar se diminuir. Tem gente que chega ao absurdo de pedir desculpas por estar indo bem, sentir vergonha do próprio sucesso. Eu já vivi isso, principalmente quando você sai de um lugar em que as pessoas não têm muito dinheiro e você começa a ter algum dinheiro, é muito comum sentir vergonha de mostrar que o seu padrão de vida subiu ou que algo positivo aconteceu com você. Mas esse não é o caminho que nós devemos seguir. Se você quiser neutralizar a ação dos invejosos na sua vida, nunca se justifique. Primeiro, porque quem te admira não precisa de justificativa. E quem te inveja nunca vai acreditar nas suas palavras. Você pode trazer 1000 diplomas, você pode demonstrar que você fez 1000 cursos, a pessoa ainda vai achar que você se deitou com alguém para conseguir uma promoção. O segundo ponto é que você não deve compartilhar os seus sonhos ou os seus planos. Compartilhe apenas os seus resultados. Ah, mas eu não devo compartilhar os meus sonhos com ninguém? Compartilhe com muito cuidado. Só com quem realmente merecer ter a sua confiança. Não importa se você gosta da pessoa. Você não deve explicações dos seus planos para alguém que só quer te manipular emocionalmente. A terceira dica para neutralizar invejosos é ser extremamente elegante. Então a pessoa fez um comentário atravessado para você, sorria. Sorria e diga: "Nossa, isso te afetou mais do que eu imaginava". Simples, sem se desequilibrar, sem partir para grosseria. E não pare, não se esconda. Poste a sua evolução. Fale com as pessoas. Continue se vestindo bem. Continue melhorando. Sem direcionar uma palavra para essa pessoa. Sem postar indiretas. Se tem algo que fere invejosos e narcisistas igualmente, é quando você ignora a existência deles. E claro, você pode e deve usar a inveja como ferramenta de poder. Primeiro de tudo, porque a inveja é um termômetro de impacto. Como assim, Lilith? Simples. Estão te invejando? Muito bom. Significa que você não é uma pessoa invisível. Você começou a ser percebida como uma ameaça. E uma pessoa só representa uma ameaça quando ela tem tendência a conseguir poder. A inveja é a garantia de que o caminho que você escolheu é realmente muito promissor. E a inveja te obriga a ser mais estratégica. Afinal, saber que existem olhos maliciosos te observando de perto te ajuda a lembrar de manter a postura, aumentar os seus critérios, selecionar melhor as suas companhias. A inveja reforça que você é diferente das outras pessoas. Afinal, você está fazendo algo que muitos não têm coragem de fazer. Então, use isso a seu favor. Crie a sua marca em cima disso. Afinal, quanto mais marcante você for, quanto mais forte for a sua marca, mais longe você chega em qualquer lugar da sua vida. E se tentarem te copiar, porque vão, refine a sua melhor versão e vá além. A inveja te prepara emocionalmente para ser líder. E quando eu falo ser líder, liderar, pode ser a sua carreira, mas também pode ser a sua vida. Não importa o que você escolha liderar, não dá para assumir o papel de líder sem despertar emoções fortes nos outros. Então, se tá todo mundo muito felizinho com o caminho que você tá seguindo, será que você tá sendo líder da sua vida? Quem não aguenta ser odiado por gente pequena, nunca será capaz de ser amado por gente grande. Então, você tem que escolher com sabedoria. Você não é obrigada a ser invisível só porque isso incomoda as pessoas.
e vai por mim. Ninguém liga se você é de classe média e você continua sendo classe média, mas se você foi pobre e você ascende, todo mundo se incomoda. Se você já teve pouca roupa e hoje você se veste bem, as pessoas ficam muito incomodadas quando você aparece bem vestida. Se você veio de um lugar em que as pessoas não têm acesso a bons estudos e você estudou pra caramba e se destacou, isso vai incomodar diversas pessoas que tiveram acesso a bons estudos desde pequenas. Mas não importa de onde você veio, você pode usar sim um salto alto, um perfume importado, andar com um carro legal, ter um trabalho bacana, receber um elogio do seu chefe, colher oportunidades que você plantou. As pessoas vão te considerar arrogante, mas elas só vão te considerar arrogante porque você deixou de ser invisível, você deixou de ser estatística. E quem sempre achou que você não era nada além de um coadjuvante vai se incomodar pra caramba quando perceber que você é protagonista. Então não recue, não peça licença. Se você está incomodando, isso não é um sinal de erro, é um sinal de que finalmente você está acima da média. Então, se você está sentindo que tem alguém te observando com aquele olhar falso e invejoso, parabéns, você está no caminho certo. A inveja, no fundo, é um elogio mal resolvido. É alguém falando para si mesma: eu queria ser assim, mas eu não consigo lidar com o fato de que ela conseguiu e eu não. Então repare nas pessoas ao seu redor. Se posicione e continue o seu caminho, porque algumas pessoas vão estar muito ocupadas tentando te puxar para baixo, e isso vai impedir elas de seguir o próprio caminho. Mas você nunca deve olhar para trás. Continue subindo com passos firmes, porque você sabe quem você é e você sabe que o céu é o limite. Aqui foi a Lilith, uma semana brilhante para você.